Jesus diante do Sinédrio, sessão 157, essa sessão é uma sessão bem curtinha, meus irmãos, que a gente vai ver. Vamos lá, vamos ler essa sessão aqui. Ele diz bem assim, lá em Mateus, está uma parte em Mateus, Marcos, mas quem mais trata isso aí é Lucas, ó, e depois já parte para a próxima sessão. Então, meus irmãos, vamos lá para Mateus. Ele diz bem assim, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Vê que isso tudo estava acontecendo ali praticamente na noite para madrugada, né? Tem uma informação importante, gente. Deixa eu falar para os senhores lá daquela parte do galo que cantou duas vezes. Em um dos comentaristas, eu não lembro se foi Simon Kistemacher, se foi Champlin, se foi Moody, não sei qual deles, eu não sei a fonte, na verdade, da informação. E diz que geralmente, isso é uma coisa até que eu sugiro que a gente pesquise, tá? Eu vou falar aqui para os senhores o que eu tenho em mente, mas eu sugiro que os senhores, professores, líderes, pastores, pesquisem a respeito disso. A gente pode pesquisar nos comentários. É bem interessante isso e pode até deixar aqui nos comentários desse vídeo aqui alguma pesquisa, alguma coisa que fez a respeito. Mas das 4 vigílias da noite, que no método romano sabemos que era 4 vigílias da noite, de 6 às 9, 9 à meia-noite da noite, de meia-noite, naturalmente, né? Às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. Na quarta vigília da noite, Jesus apareceu andando por sobre o mar, depois da multiplicação dos pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, lá em Betsaida e Julias. Já estudamos isso aí. Estavam os discípulos remando com dificuldade e Jesus apareceu ali na quarta vigília da noite, ali, 3 e pouco, 4 e pouco da manhã, talvez. E essa fonte diz a informação de que a vigília, a terceira vigília, que era entre meia-noite e 3 da manhã, era chamada vigília do canto do galo. Então, por essa explicação desse comentário, geralmente o galo costumava cantar nessa vigília algumas vezes. Então, o galo cantou uma vez nessa vigília, depois cantou uma segunda vez aí próximo de fim dessa vigília. Eu começo a refletir que seria ali talvez próximo das 3 da manhã. Considerando esse comentário, que é uma coisa que a gente precisa estudar um pouco mais para aprimorar, né? Mas considerando esse comentário, essa informação como verdadeira, meus irmãos, a gente começa a refletir assim já. Já era de madrugada ali, né? E eles estavam ali batendo em Jesus, cuspindo em Jesus, julgando Jesus, e faz todo sentido, né? Já havia certo tempo que eles saíam da última ceia na quinta-feira à noite, estavam indo para o Getsemane, Jesus estava orando lá, suou gotas de sangue, botou os discípulos tudo dormindo com sono, ele querendo acordar, a gente não sabe que horas eram ali, mas provavelmente tarde da noite. Depois chega Judas, tem tudo aquilo ali, eles agarram Jesus, começam a bater em Jesus, depois leva para Anás, depois traz para Caifás. Então isso tudo leva tempo. Então provavelmente isso tudo aí estava acontecendo nessa madrugada, em vez do Senhor Jesus estar descansando, ele estava apanhando, estavam batendo nele, estava sendo cuspido, estava sendo humilhado no meu lugar. No meu lugar, meus irmãos. Era eu para estar lá. Eu, pecador, eu falho. Mas o soberano Senhor Jesus, por amor a mim, por amor a nós, estava ali naquela madrugada, ele que não tinha culpa de nada, e nunca teve culpa de nada, que nunca pecou, que mereceria estar não só descansando, mas como na glória, não precisaria nem ter vindo, por amor a mim, por amor a nós, pecadores, ele estava ali apanhando no meu lugar, estava sendo cuspido no meu lugar, estava sendo humilhado no meu lugar, por amor. Isso de madrugada, né, meus irmãos? Então, uma situação interessante, né? Um cenário interessante para a gente perceber aqui do que estava acontecendo por Jesus. Então, não estava muito distante da manhã. Então, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, porque era uma condenação, digamos, oficial, lá no Sinédrio, né? No Sinédrio. Lembra que eles não tinham se reunido no Sinédrio ainda, eles tinham se reunido nas casas dos palácios do sumo sacerdote, com pressa que eles estavam, mas a decisão, digamos, oficial, se é que tinha algo de oficial nisso tudo, né? Motivado pela raiva, pelo ódio, pela inveja, aconteceria no Sinédrio logo na manhã cedo. Aí ele diz que era tanto os chefes dos sacerdotes quanto os anciãos, né? Ou líderes religiosos do povo. A gente precisa sempre ficar de olho nesses encargos e partidos que eles estão citando aí, tá, meus irmãos? E aí já fecha a parte de Mateus nessa sessão. Vamos para Marcos. Marcos diz bem assim: de manhã bem cedo, os chefes do sacerdote com os anciãos, que são líderes religiosos, e os escribas, olha que ele colocou o mestre da lei também, né? E todo o sinédrio
chegaram a uma decisão. Todos os sinédrios chegaram a uma decisão. Ele coloca aqui, ó, com o conselho dos principais líderes do povo judeu. O conselho dos principais líderes do povo judeu é o sinédrio, né? Isso aí a gente já estudou a respeito. Vamos agora para Lucas mesmo. Ao amanhecer, vê que amanhecer tem um comentáriozinho aqui, né? De manhã cedo, ao amanhecer, a gente vai ver esse comentário do amanhecer. Reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os escribas, mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Então Lucas está mais completo aqui. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. E eles disseram, porque precisamos de mais testemunhas, acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Isso tudo já tinha acontecido, né, gente? Isso tudo já tinha acontecido lá. Levaram para Anás, depois levaram para Caifás, rasgou as vestes, blasfêmia. O que é que vocês dissem? Ele tem que morrer, digno de morte. Então isso aí foi só para dizer que foi oficializado, alguma coisa oficializada, né? Se é que tem algo oficializado aí nessa história toda. Tá, meus irmãos? Então, com isso, a gente vê essa parte logo amanhecer. No Sinédrio tem um comentário V. Vamos ver esse comentário V aqui, meus irmãos, antes de a gente partir para a próxima sessão. Ele diz bem assim. Deixa eu ver aqui a câmera se não está pegando, né? A explicação cristã tradicional tem afirmado que nenhum julgamento do Sinédrio dos judeus era legal e realizado durante as horas de escuridão. Por isso, o conselho teve que se reunir mais uma vez e formalizar o veredito ilegal ao qual já tinham chegado algumas horas antes. A questão da legalidade, no entanto, é discutível e é tratada no comentário 12. Pois é, né? Ele está dizendo aqui, gente, assim, ficou bem claro, né? Sem querer ser redundante, mas que a explicação tradicional da tradição cristã diz que nenhum julgamento podia acontecer enquanto era noite, né? Então eles tinham que ter luz do dia, não podia ser nas horas de escuridão. Vamos supor que estava ali 2h30 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, então o sol não tinha nascido ali. Provavelmente eles foram levando para o Sinédrio enquanto amanhecia e logo de manhã eles já estavam lá para formalizar o veredito ilegal, né? Formalizar aí alguma coisa. Essa questão da legalidade, no entanto, é discutível. Ele trata num comentário à parte que ele chamou de comentário 12 na página 297 desse livro. São interessantes esses comentários, como a gente já falou. Esse comentário veio tratar a respeito disso, tá, meus irmãos? Então, com isso, a gente acaba essa sessão que fala dele lá diante do Sinédrio. E depois, agora, na próxima aula, a gente vai ver a questão de Judas, que vai ter o seu remorso, como a Bíblia fala, e vai se matar. Isso na próxima sessão.